Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral, e esse é o 32º episódio do Vidas e Cenas. um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E as cenas de hoje são: Ai, fui visitar minha família e a minha vontade era de ficar lá. como assim, Camila? Você vai tirar férias justamente agora que eu vou encontrar minha família, que vai rolar um monte de conflito? Os dois lados da mesma moeda. Aham. Assunto privê dos consultórios de psicologia de final de ano e começo do ano, né, Giovana? Sim, é aquela angústia, né? Eu vou me encontrar ou eu não vou querer voltar. Então, essa ambivalência sempre nesses encontros, né? Com as raízes. Sim, com os locus nascendi, né? Locus nascendi, gente, é um conceito do psicodrama, né, que fala desse lugar, né, desse contexto ali, daquele lugar de onde a gente vem, né? Tem o locus, tem o status, que é o processo ali de desenvolvimento, e tem a matriz, que é a matriz dos relacionamentos, né? Que é justamente ali o que se forma dentro desse locus e a partir desse status nascende, né? Então, esse momento de final de ano, né, Giovana, é para a maior parte das pessoas um reencontro com as suas matrizes vinculares. Uhum. E é um momento muito delicado, né? Porque ao mesmo tempo tem as preocupações, como que eu vou agir com aquele tio, com aquela mãe, enfim, o que que eu vou fazer? Tanto que as minhas últimas sessões foram preparatórias, porque às vezes a gente só precisa devolver, né? A batata quente pro outro, ou tem coisa que a gente não precisa ouvir. É um momento delicado para alguns, né? Para outros é o momento mais esperado do ano, né? Sim. Porque é justamente o outro lado da moeda, que é o encontro com esse locus nascendi, com as suas matrizes, né? E isso é nutritivo para muitas Sim. pessoas, né? Então, tanto pode ser um momento muito delicado, quanto pode ser um momento muito esperado e nutritivo, né? Sim. No teu consultório, o que é que rolou mais esse ano? Ficou dividido, viu? É? Porque assim, existiu a preocupação, o pré ali, ai, como que vai ser? Eu vou reencontrar, faz tanto tempo. Só que o pós teve muitas coisas boas, assim, ai, como que foi bom estar com a minha família. Nossa, teve muitos pacientes que falaram que passaram 8 anos sem ver, assim, sem estar junto e conseguiu rever todo mundo, reunir primos. E até teve uma que me mandou um vídeo, assim, de como que é a família dela. Ela falou assim, agora é isso, eu quero voltar pra lá, porque olha isso aqui que é vida. Pessoal animado, que conversa, que dança, tem espontaneidade. Então, existiu também esse senso de pertencimento, né? Olha, essa é a minha raiz, é o meu locus lacendi, eu quero estar aqui, é gostoso me nutrir disso, porque aqui eu me enxergo. Aqui eu me vejo, aqui eu me encontro. Então teve muito esse desejo assim de ficar por lá. Essa tua fala me fez lembrar até um vídeo recente do Wagner Moura. Gente, Wagner Moura, né, que é o ator que ganhou aí o Globo de Ouro, né, com o filme Agente Secreto, que é um filme que se passa em Pernambuco. Eu tô orgulhosíssima, né, Giovana? Eu não me caibo no meu peito. Eu digo assim, eu tô no céu, não tô nem pisando, né? Porque o filme fala muito da realidade de Pernambuco. Foi um filme que foi passado, né, no ano em que eu nasci. Então, a maior parte das referências são referências da minha vida e tal. Então, eu tô vendo tudo de Wagner Moura, né, nessa semana. E tem um dos vídeos onde ele tá falando que quem ele é fruto justamente de onde ele veio e das experiências que ele viveu ao longo da vida, né? Então, que conversa com isso que a gente tá dizendo. Tem esse lado, né? Mas tem muito lado do conflito, né, Giovana? Para muitas pessoas, voltar para este ambiente familiar, reencontrar, né, esses vínculos, acaba sendo uma fonte de conflito. É tão grande que, mesmo às vezes sendo um encontro por ano, um encontro a cada 8 anos, um encontro a cada 2 anos, né? Porque cada um tem uma periodicidade, dependendo da distância que tá, acaba sendo uma coisa tão conflituosa que isso aparece nos consultórios, né? Essa cena que eu trouxe, na verdade, foi uma cliente que me mandou um vídeo
que eu não sei quem é a moça do É, Instagram. é Lara, ela faz. Eu esqueci o sobrenome dela, mas eu adoro os vídeos dela. Então, eu não conhecia porque eu não sou muito essa pessoa, né, dos vídeos e tal, mas quando me manda eu criei o hábito de olhar, porque antes eu nem olhava quando me mandava, mas agora eu tô olhando. E aí esse eu achei fantástico, eu até repostei, porque ela mesma faz os dois papéis, né, da Sim. psicóloga e da cliente. E a cliente tá lá sentada na sala da casa dela, assim, e ela fala assim, fulana, mas eu entrei de férias. Aí ela diz assim, eu sei, eu tô aqui pra sessão, não tem problema. Ele disse, não, mas eu estou com a minha família. A gente não tem problema, eles podem participar da sessão também. Pode chamar eles para participar da sessão. Muito bom. E ela fala, não, mas eu tirei uma pausa para ficar com a família. Ela falou, quer dizer que você está tirando uma pausa nesse momento que eu vou encontrar todos os meus familiares e que eu vou ver todo mundo vivendo muito feliz e eu lá vivendo aqueles conflitos e tal. E eu achei muito emblemático isso, porque aconteceu isso comigo esse ano, com alguns clientes em especial, né? E sempre acontece com alguns, né? Quando esse momento desse reencontro familiar acaba sendo mais conflituoso, né? Ou mais penoso do que nutritivo, as pessoas sentem falta do terapeuta ali naquele momento e questionam. Mesmo que a gente fique à disposição se tiver alguma necessidade, né? É como se eu dissesse assim, você não vai estar do meu lado para eu poder passar por isso, né? Inclusive, no final do ano eu falei, não, vou parar dia 23 e vou ficar esse período, né, sem atender. Mas não deu. Como eu me coloquei mesmo à disposição, porque eu sei que é delicado mesmo. E é isso. Então eu acabei atendendo demandas exatamente por falas, porque às vezes remete a um lugar de silenciamento mesmo, a família, ou um lugar de tentar se encaixar ainda, porque às vezes você já está em outra realidade, você já está outro A jeito. maior parte das vezes, né? Sim, sim. E aí uma coisa que eu vi muito é essa coisa de você querer se diminuir para caber. Então eu não posso falar dos meus projetos, eu não posso falar mostrar quem eu sou, porque eu já não sou mais aquela menininha indefesa que talvez não teria um futuro, e agora eu cresci. Só que eu não posso mostrar isso para minha família, porque senão eu vou estar sendo soberba, senão eu vou estar sendo, muito demais. Sabe? Então, essa demanda foi uma das coisas, assim, que assombrou também. Porque o que acontece, né, é que principalmente quando é uma coisa assim, que a pessoa está há muito tempo fora, né, quando volta, tem um certo estranhamento, né, porque, de novo, você está encontrando ali, claro, as pessoas que estão lá mudaram também, às Sim. vezes mudaram, às vezes não mudaram, né, e também às vezes o conflito vem por conta disso, né, vem porque quem ficou, se conservou ali numa determinada dinâmica de relacionamento, e você saiu dessa dinâmica de relacionamento e foi viver outras dinâmicas de relacionamento. E com isso você foi assumindo outros papéis, foi se transformando na vida, e aí você volta e às vezes aquela dinâmica tá do mesmo jeito. E aí eu acho que pode entrar nisso que você está trazendo, né? Que há uma certa dificuldade da pessoa se reencaixar de novo dentro daquela dinâmica, né? Sim. E até, principalmente com tanto conhecimento que se tem hoje, com padrões que já não dá para repetir, eu vejo isso pela experiência clínica mesmo, de pessoas que escolheram romper alguns padrões. E aí, quando chega falando, não, isso tá errado, e aí é um dos conflitos, né? Isso não é normal. E às vezes a pessoa vai, né, com uma energia de querer mudar o outro também. Então, eu quero que, até uma fala da minha paciente, eu queria que eles experimentassem do que eu experimentei, que é gostoso viver de outro jeito, que existe outra forma. Só que aí você coloca uma expectativa que é sua, né? Eu posso dizer que na experiência que eu vivi esse ano, né, nós fomos toda a minha família daqui, que são 3 núcleos familiares, o meu e mais 2, né, da minha mãe e da minha irmã, conviver com mais 4 núcleos familiares de lá. Diferentes, né? E a gente que está aqui, tivemos aí as nossas mudanças, os nossos movimentos, e eles lá dentro dos movimentos deles, né? Então foi um grande exercício de aceitação e de aceitação mesmo da diferença do outro, sem levar isso como algo
que tivesse sendo contra ou a favor de qualquer um, né? Sim. Porque cada núcleo desse funcionava de um jeito, né? Então, tem um núcleo que é mais aberto, disponível, né? Tem um núcleo que quer estar junto, mas que quer conciliar com estar junto, fazer outras coisas, porque também está de férias, também tem necessidade das suas demandas pessoais. Tem um núcleo de uma prima minha que está com 2 meninas menores, pequenininhas, uma bebezinha, que é a caçula da família, né? De priminhos. Então aí a dinâmica dela já é outra por conta da necessidade das crianças. E aí vai, né? Teve gente que estava trabalhando, teve gente que não estava trabalhando, teve gente que pôde ir para praia, que não pôde ir para praia. E eu acho que eu fiquei muito feliz com a minha família esse ano, vou te falar. De verdade. Porque eu acho que esse ano a gente conseguiu. Claro que ali tiveram umas. Mas até nisso, a nossa família, ela tem um jeito de assim, se a gente se desentende ali mesmo, a gente se resolve. Se fala o que pensa, aí depois vai lá, pede desculpa, e aí recomeça, sabe? Zera o cronômetro ali. E eu acho que a gente conseguiu conviver muito bem, aceitando as diferenças e as formas de funcionar de cada um, respeitando mesmo, né? Sim. É claro, se eu funciono de um jeito, eu vou colher tal tipo de experiência. E eu acho que todo mundo conseguiu vibrar um pouco nessa linha, sabe? Que bom. Eu acho, né, gente? De Recife, não sei. Espero que sim. E é interessante isso, porque por mais que todo mundo saiu do mesmo lugar ali, pensando no que você está trazendo, da mesma realidade de crescer, que cresceu junto, que sabe, mas foram para outros lugares, né, explorar, e quando volta, como que vai ser isso? Como que é lidar com a diferença? E isso é no dia a dia, né? Sim. A gente precisa aprender a lidar com a diferença do outro. E às vezes a gente quer que o outro faça ou seja como a gente é. Sim. E não dá. Isso é uma coisa que eu aprendo muito com a minha mãe. Ela fala muito isso, né, mãe? Ela fala muito assim de que a gente enfrenta e aprende a conviver nos enfrentamentos ali, né? Porque muitas vezes a tendência da pessoa é não querer estar, né? E eu entendo que tem situações em que realmente o melhor é não estar, né, gente? Sim. Não é assim, né, generalizando tudo. Mas muitas vezes, a grande maior parte das vezes, estar é importante para poder se crescer dentro daquele vínculo, né, Giovana? Se amadurecer dentro daquele vínculo, enfrentar ali as diferenças, as divergências. Então, eu acho que entra nisso, né? É o que tá você falando. trouxe aí, da evolução, né? A gente só se desenvolve a partir do enfrentamento. Sim. Claro, né, como você disse, salvo os casos, né, que são extremos mesmo, mas é assim que a gente se desenvolve, então aprendendo a lidar com a diferença e aprendendo o que a gente sente também, por que incomoda tanto esse jeito e o que eu também incomodo o outro, porque é um exercício de autorreflexão, porque da mesma forma que o outro tem as suas diferenças, nós também temos, né, as nossas individualidades, as nossas manias, principalmente no convívio da Sim. casa, né, da organização, como que vai ser, na articulação da comida, enfim. Então é uma forma de você se desenvolver, mas você também tem que estar muito consciente das escolhas que você faz, de estar ou não estar. E às vezes vale a pena estar, né? Porque acaba gerando uma contribuição. Eu gosto muito disso, da ideia de voltar para a raiz, né? E fortalecer a minha identidade, sabe? Acho que tem muitas vivências, muitas experiências que eu tenho quando eu vou para Recife que fortalecem, assim, quem eu sou, porque eu sou assim, conta da minha história, né? Conta da minha raiz. E isso também me fortalece como ser no mundo, sabe? E eu acho que esses encontros, eles também são uma oportunidade para isso, quando a gente consegue não ficar reparando também só nas diferenças, Sim. né, no que não é mais e tal, né? E o que tem? Também é essa mudança de olhar, né? De não olhar só o que falta e olhar o que tem. Que é o exemplo das minhas pacientes. A princípio tinha ali uma resistência, como vai ser, uma preocupação, e aí elas voltam querendo mudar tudo. E aí, opa, vamos lá, calma, porque também tem uma coisa, né, que eu tenho trabalhado com elas, é que assim, uma coisa é você passear. Uma convivência de férias, né? Eu fiquei pensando nisso, até pra minha experiência pessoal, porque
Eu chego na casa dos meus pais, é uma delícia. É aquela. A comida é muito afetiva, né? Aham. Então é o café da manhã junto, o almoço, o café da tarde, o jantar, andar descalço no mato, não ficar ligando pro jeito que tá, relaxar mesmo, sabe? Aham. Só que chega uma hora que é delícia, mas eu preciso do meu canto, eu preciso retornar. Então eu tenho muito essa consciência de que é férias, que é um momento mesmo assim. Então é bom naquele período. E então, esse sentimento de pertencimento, né? De você poder ser quem você é, que é esse reencontro de saber, olha, aqui tem minha história, aqui faz parte de quem eu sou hoje. Não tem como a gente desconsiderar, pegando ali a fala do Wagner Moura, né? É isso, é você saber que você só é quem você é a partir do que você viveu. O nosso anjo da experiência hoje, Sim. né? As nossas experiências, a gente vai se permitindo a partir dessa base, né? Então, Minha mãe tem uma frase que ela usa, porque estamos falando de família, ela tá vindo o tempo inteiro. Que é assim, não, eu acho que não se desespere nem comemore. Tipo, voltando de uma experiência dessa tão intensa, né? De pertencimento, eu quero mudar pra lá. Rararará. Peraí, não se desespere nem comemore. Deixa muito Deixa bom, a vida gostei. rolar um pouco para ver como você vai se sentir, né? Mas eu acho legal a gente falar sobre isso, né, Giovana? Que a gente fala muito sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento e transformar esse ponto de conflito do encontro com a família numa possibilidade de autoconhecimento. Eu acho que é algo que o psicodrama tem condição de dar, né? Porque olha que oportunidade de você revisitar as suas matrizes de vínculo, né? Matrizes vinculares ali onde você se constituiu como ser no mundo e você poder olhar, peraí, a trajetória que eu fiz e onde que eu tô e como que eu me relaciono com aquela que eu fui, né? E Sim. é uma grande oportunidade se a gente tiver condição de fazer isso, se não for tão angustiante ao ponto de não conseguir olhar, né? Mas se conseguir olhar, cara, pensando em coisas simbólicas e como a gente pode aproveitar essas oportunidades para se transformar, eu acho que é fantástico, né? E sabe uma coisa? Você estar ali com a sua família. Tem pessoas que têm ali o benefício de conviver com os avós. Eu trabalhei muito isso com os adolescentes nesse final de ano, né? Nesses reencontros. Porque eu atendo adolescentes também. E como eles são muito imersos, né, no mundo da tecnologia e às vezes não acaba aproveitando o momento, eu coloquei como exercício mesmo, né? Nós colocamos ali, estipulamos, vamos resgatar essa história? Ah, mas o que eu vou conversar com meu avô? O que eu vou conversar com a minha avó? Vamos estipular algumas perguntas? Qual que é a curiosidade que você tem? O que você acha que seu avô fazia? O que a sua avó fazia? Então a gente foi trabalhando nessa curiosidade que vai fortalecer a identidade mesmo, porque você veio de algum lugar, teve uma história, né? E o quanto que o nosso corpo é memória, né, Camila? Então, eu acredito muito, né, que tudo o que a minha mãe passou, a minha avó passou, reverbera aqui em mim. Então, a gente precisa entender, quando não angustiante, né? Entender as nossas raízes e entender os processos que elas passaram. E eu tô falando elas, né? Porque a minha linha de curiosidade, mas isso me faz entender muito dos meus comportamentos também. Então, como você disse, contribui para o nosso autoconhecimento, saber de onde veio, saber o que aconteceu lá atrás, que a minha mãe me ensinou assim. Porque aí a gente sai dessa conserva, né? A gente começa a questionar. E isso é valioso para o nosso desenvolvimento. E você está falando isso, e isso sempre me remete assim ao quanto que eu gosto quando eu vou com meu filho para Recife, né? O Pedro completou 12 anos, agora dia 31 de dezembro, e eu gosto muito de levar ele para ele conviver com as minhas raízes, né? Para ele poder entender onde que eu vivi, como é que era, sabe? Assim, o contato dele com a praia. E sempre que eu tô lá, quando eu tenho uma oportunidade, eu falo, olha, filha, era assim a vida, eu fazia isso, eu vivia assim, era com essas pessoas que eu me relacionava, né? E é interessante, porque ele vai construindo também a história dele, né? A partir desse universo, né? Entendendo que a mãe veio desse lugar. Eu acho isso muito lindo. E é também uma oportunidade, né, Giovana? Para quem tem filho, para quem tem. Então, considerar esse encontro com a família também é essa oportunidade de contar a sua história, né?
Muito bom contar essa história. É. Eu gostei muito. Muito bom. Eu acho tão importante esse episódio, sabe? Porque as pessoas se perguntam muito, né? Mas por que tanta angústia? Por que no final do ano eu fico assim? Por que cada vez que eu vou? E acho que ouvindo um pouco isso que a gente conversou hoje, talvez as pessoas possam entender pelo menos por quê, né? Sim. Que elas ficam assim desse jeito e quais são as possibilidades diante disso. Não ficar só no sofrimento, na angústia, mas poder pensar, gente, que o que está gerando sofrimento também pode trazer oportunidade de transformação. Muito bem, achar o caminho do meio, né? É. Quem sabe aí, se isso aconteceu com você, você possa aproveitar para repensar em algum sentido desse que a gente falou aqui. Muito bem. É isso? É isso. Então tá bom. Gente, esse foi o 32º episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixa sua curtida. E se fez sentido para você ou você acha que faz sentido para alguém, compartilhe. E inscreva-se no canal, pois todas as quartas-feiras teremos novos episódios. É isso. Tchau, tchau. Até!